Quando que vocês iam imaginar que 2.900 quilômetros abaixo da crosta terrestre para baixo, haveria um campo dimensional de sofrimento e dor que chamam de abismo, ou inferno, ou infernos, ou Hades. Sabe onde é que fica? 2.900 quilômetros da crosta para baixo. É a borda do núcleo planetário. A borda do núcleo. Sabe qual é o tamanho do núcleo? O diâmetro do núcleo? Em média, 6.370 quilômetros. Em média, 6.370 quilômetros. Não é dentro do núcleo, é na borda do núcleo. Na borda tem a dimensão onde chamam de abismo. Um outro campo dimensional. Não é na parte física, é na parte extrafísica. Lá, os elementos radioativos dos minerais que estão lá, os elementos radioativos desses minerais, certos elementos astrais e certos elementos etéricos, impedem a comunicação de rádio. Só para ter uma ideia da densidade do local. Foi lá que Jesus desceu para falar com todos os espíritos que estavam lá, para evangelizá-los, doutriná-los. Ficou descendo lá por um bom tempo, por muitos dias. E a força moral de Jesus era tão grande, que eles não podiam fazer nada. Como é que Jesus falava para mais de 100 milhões de espíritos que estavam lá? Mais de 100 milhões. Jesus falava, não precisava gritar, ele falava na mente, ouviam o que Jesus falava. Jesus só pensava, ele nem mexia a boca. Mas estavam ouvindo a voz de Jesus, todos ouvindo na mente, como se fosse com o ouvido, nitidamente. Como se tivesse um microfone lá para todo mundo ouvir. Para os espíritos que estavam lá em degredo, exilados, presos magneticamente no calabouço, que os guardiões planetários chamam de calabouço. A dimensão chamada abismo, infernos, Hades. E o dragão, número 1, o demônio, o Satanás, um espírito extremamente inteligente que vive uma forma de ódio incompreensível para o ser humano daqui da Terra, que vocês conhecem como ódio, não é nada na frente do ódio que ele sente. Ódio principalmente pela raça humana, porque ele odiava o planeta Terra. Ele queria fugir daqui, ele queria ir embora, ele queria voar pelo cosmos, porque ele acha o planeta Terra muito atrasado. Ele odiava o planeta Terra e a humanidade que estava aqui. E ele teve que colocar o rabo entre as pernas e ficar quietinho enquanto Jesus estava lá, porque Jesus tinha muito mais luz, muito mais forte e autoridade. Ele teve que ficar quieto. E Jesus sabia a identidade dele, sabia onde ficava a base dele, que ele escondia de todos, que a base dele ficava oscilando entre as dimensões inferiores como um pêndulo interdimensional de grandes proporções, tanto a dele como a do dragão número 2. Ficava oscilando entre as dimensões inferiores para não ser descoberto. Sim, uma base com tecnologia avançadíssima, fora da compreensão humana, oscilando entre as dimensões inferiores. Abre um portal, fica 5 minutos nessa dimensão. Abre um portal, mais 5 na outra. Ele lá entra, 5 na outra. Tudo ali, nas dimensões inferiores. Porque ele não podia sair dali, ele estava preso magneticamente. E Jesus falando. E Jesus não falou, não disse a identidade dele para os outros e nem disse onde estava a base dele para os outros, porque Jesus era ético. Jesus não falou nada. Jesus tinha ética, ele tem ética. Tem moral e tem ética. Ele não falou quem era o dragão para os outros e nem onde estava a sua base. O dragão morrendo de medo dele falar, mas ele não falou. Porque Jesus tem ética. São esses espíritos que intuem e inspiram os governantes daqui da crosta, os encarnados, que estão em sintonia com eles,
São eles que inspiram e intuem os religiosos de todas as religiões que estão em sintonia com ele. Sabe como é que entra em sintonia com ele, com o dragão número 1 e os outros? Eu sei que eles já saíram, mas tem outros trevosos. Sabe como é que entra em sintonia? É só ser arrogante, orgulhoso, vaidoso exageradamente, não aquele vaidoso na medida, que o vaidoso na medida é bom, tem que se cuidar. Estou falando daquele vaidoso exagerado, acha que é melhor do que todo mundo, prepotente, muito prepotente, tem soberba do saber, se acha melhor do que os outros, mais inteligente, com mais conhecimento, tem um apetite muito grande por aplausos, quer fama, quer reconhecimento, quer ser considerado entre as pessoas por um missionário. Aqueles que gostam de denegrir a imagem dos outros, caluniar os outros, difamar os outros, falar mal dos outros. Todas essas são características que fazem com que você entre em sintonia com os dragões, com os magos negros, com os espíritos das trevas. E aí ele intui, inspira e também realiza uma série de obsessões complexas. Esse dragão número 1, ele já tinha perdido o corpo astral, vivia em corpo mental. Mas para ele não entrar em loucura, ou seja, não perder a razão, não se transformar num ovoide, ele criou corpos artificiais que imitavam um perispírito. Então, esses corpos artificiais eram criados a partir de a matéria-prima, eram duplos etéricos de seres humanos encarnados, duplos etéricos roubados, sequestrados de seres humanos que estavam encarnados na hora que os duplos etéricos foram roubados. E ele usava sua técnica, sua ciência, seu conhecimento, ele trabalhava nos duplos etéricos e moldava o corpo da forma como ele queria. Geralmente o corpo muito parecido com o corpo que era o dele lá no planeta dele de origem, porque ele é de outro planeta, ele é de outro mundo. Ele é muito antigo. Antes da humanidade aqui existir, ele já era quem ele era. Ele era muito antigo. Afinal, ele é o Satanás, o diabo. Chame-o de nome que quiser. Lúcifer, Marduk, Belial. Ele usava vários nomes. Então ele tinha um corpo artificial de mais ou menos 2,20 metros de altura. Lindo, lindo, parecia um anjo do Senhor. Lindíssimo, muito belo.